Minha esposa e minha sogra frequentemente conversavam em sua língua nativa. Eu, curioso, decidi gravar algumas dessas conversas e traduzi-las. O que descobri foi algo que mudou minha vida completamente. Casamos há 2 meses, mas já éramos de culturas e etnias distintas. Na cultura dela, era comum morar com os pais, e discutimos essa possibilidade antes de nos casarmos. No entanto, eu não me sentia confortável com a ideia. Cresci nos Estados Unidos. Meus pais se mudaram para lá quando tinham 20 anos, e eu sempre vivi com uma forte independência. Quando sugeri que não queria morar com meus sogros, minha esposa me explicou que isso fazia parte da tradição dela. Concordamos em tentar por alguns meses, e caso eu não me adaptasse, poderíamos mudar. Nos casamos em uma cerimônia pequena, mas significativa. Mudei-me para o apartamento dela, e sua família foi muito gentil comigo. No entanto, percebi que minha esposa e mãe dela conversavam em sua língua nativa o tempo todo. Sempre quis aprender, mas ela se recusava a me ensinar, alegando que não era necessário. Eu estava determinado a entender, e aos poucos, comecei a fazer aulas online para aprender a língua. Já estava casado há 1 mês e meio quando percebi que algo estranho acontecia. Minha sogra constantemente dizia à minha esposa para resolver isso. Eu só entendia essa frase, mas o tom de suas conversas me deixou inquieto. Ela sempre desviava minhas perguntas, dizendo que me contaria tudo depois. Minha sogra parecia mais ansiosa a cada dia, e apesar de tentarmos planejar nossa lua de mel, ela inventava desculpas para não viajarmos. Um dia, conversando com uma colega de trabalho, que também era do mesmo país que minha esposa, perguntei sem pensar muito se ela falava a língua nativa de minha esposa. Para minha surpresa, ela respondeu que sim. Perguntei se poderia me ajudar a traduzir algumas conversas, e ela concordou. Embora soubesse que não era o mais adequado, sentia que precisava entender o que estava acontecendo. Já morava com minha esposa e sogra há quase 2 meses, e não suportava mais me sentir excluído das conversas. Decidi gravar algumas dessas conversas secretamente. Quando ouvi as gravações, não pude acreditar no que estava ouvindo. A cada palavra, meu coração afundava mais fundo. Minha esposa e minha sogra estavam planejando me usar. Eu era apenas uma ferramenta para alcançar um objetivo. Descobri que minha sogra estava profundamente endividada, e minha esposa, pressionada pelas circunstâncias, havia se casado comigo com a intenção de que eu pagasse pelas dívidas da família. Ela e minha sogra riam de mim, zombando da minha ingenuidade. Minha esposa dizia que eu era fácil de manipular e acreditava em tudo que ela dizia. Fui tomado por uma sensação de traição profunda. Todos os momentos que passamos juntos, todas as promessas feitas, agora pareciam uma mentira. Eu era apenas uma peça no jogo delas. A dor de saber que fui manipulado por alguém em quem confiei era indescritível. A raiva tomou conta de mim, mas algo dentro de mim me impediu de confrontá-la imediatamente. Eu precisava ser estratégico. Se elas estavam jogando comigo, eu também jogaria, mas para ganhar. Nos dias seguintes, fingi que nada havia acontecido. Continuei agindo como se estivesse feliz e despreocupado, até comecei a demonstrar mais interesse em aprender a língua delas, para mantê-las desarmadas. Minha esposa parecia surpresa, mas feliz com minha mudança de atitude. Ela não tinha ideia de que eu sabia da verdade. Enquanto isso, comecei a planejar minha vingança. O primeiro passo foi garantir minha segurança financeira. Eu havia colocado uma quantia significativa de dinheiro em uma conta conjunta com minha esposa, mas agora sabia que não podia confiar nela. Então, comecei a transferir o dinheiro de volta para minha conta pessoal, inventando desculpas sobre investimentos e despesas imprevistas. Ela não percebeu nada. Em seguida, comecei a reunir provas. Gravei mais conversas, tirei fotos de documentos e até segui minha esposa em alguns de seus passeios. Descobri que ela estava em contato com um advogado, provavelmente planejando como me deixar em uma posição vulnerável caso eu descobrisse a verdade. Também encontrei uma conta bancária secreta, onde ela estava guardando o dinheiro que eu havia dado para despesas domésticas. Com o tempo, eu tinha tudo o que precisava. A hora de agir havia chegado.
Uma noite, após o jantar, me sentei com minha esposa na sala. Eu estava calmo, mas decidido. Ela parecia relaxada, sem saber o que estava prestes a acontecer. Precisamos conversar, eu disse, olhando diretamente em seus olhos. Ela franziu a testa, mas concordou. Claro. O que há de errado? Perguntou. Então, tirei meu telefone e comecei a tocar as gravações das conversas entre ela e sua mãe. A expressão dela mudou instantaneamente. Ela ficou pálida e pude ver o medo em seus olhos. Ela tentou manter a calma e perguntou, tentando disfarçar o pânico. O que é isso? Eu respondi com firmeza. São você e sua mãe planejando me usar. Eu sei de tudo. Sei sobre as dívidas, sobre a doença da sua mãe e sobre o fato de que você só se casou comigo pelo dinheiro. Ela tentou negar, mas eu continuei. Não adianta mentir. Eu tenho provas de tudo. Gravações, documentos, fotos. Eu sei da conta bancária secreta. E também sei que estava planejando me deixar na pior situação possível. Foi nesse momento que ela começou a chorar, mas eu não me deixei abalar. Eu estava irado, mas mais do que isso, estava decidido. Eu disse, você me traiu de uma forma que eu nunca imaginei. Usou meu amor e confiança contra mim. Agora, você vai pagar por isso. Eu expliquei que já havia consultado um advogado e que estava pronto para levar o caso à justiça. Eu tinha todas as provas necessárias para garantir que ela e sua mãe não recebessem nada de mim. Além disso, estava preparado para expor tudo para nossos amigos e conhecidos, para que todos soubessem quem realmente eram. Ela começou a implorar por perdão, dizendo que estava desesperada e que não tinha outra opção. Mas eu estava irredutível. Eu já havia sido enganado e humilhado, e agora era minha vez de tomar o controle da situação. Eu olhava para ela, sentada à minha frente, soluçando, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de um mal-entendido, mas eu já não sentia mais nada além de desprezo. Cada lágrima parecia ensaiada, cada palavra vazia. Eu queria que ela soubesse o quanto havia perdido e que, a partir daquele momento, não teria mais poder sobre mim. Você me traiu, eu disse com a voz firme. E eu nunca vou esquecer isso, mas agora é a minha vez. Naquela noite, antes de irmos dormir, ela tentou se aproximar, tentando agir como se ainda fôssemos um casal, mas eu a afastei com um simples olhar. Não encoste em mim, murmurei. Ela recuou imediatamente. Dormimos na mesma cama, mas foi a última vez. Eu estava decidido a agir no dia seguinte. Sem dizer uma palavra, no dia seguinte, liguei para meu advogado e expliquei a situação. Ele ficou chocado com o nível de manipulação, mas me orientou sobre como proceder. Entrei em contato com o banco e pedi para bloquear qualquer movimentação da conta conjunta. Eu não deixaria um centavo sequer escapar para as mãos dela ou da mãe. Além disso, transferi todos os bens que estavam em meu nome para um fundo protegido. Era o primeiro passo para garantir que eu saísse dessa situação sem perder nada. Enquanto isso, continuei a fingir que estava tudo bem, mantendo um toque de carinho falso para desarmá-la. Ela parecia começar a acreditar que eu estava considerando perdoá-la, mas eu sabia o que estava fazendo. Uma semana depois, tudo estava pronto. No trabalho, pedi um tempo para resolver algumas questões pessoais. Aproveitei esse tempo para reunir todos os documentos necessários para encerrar a relação. Contratei investigadores particulares para descobrir ainda mais sobre os esquemas dela e de sua mãe. Eu queria ter certeza de que nada fosse deixado ao acaso. Finalmente, o dia chegou. Cheguei em casa mais cedo, com todos os papéis em mãos. Ela estava sentada no sofá, mexendo no celular, e quando me viu, sorriu como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, disse ela, mas o som daquelas palavras me fez ferver por dentro. Precisamos conversar, eu disse, jogando os papéis na mesa. Ela olhou para mim, confusa, e foi nesse momento que a ficha caiu. Ela começou a tremer, tentando pegar os papéis,
mas eu os puxei de volta. São os documentos do divórcio, continuei calmamente. Eu sugiro que você os assine sem tentar inventar nenhuma desculpa, porque você não tem saída. Ela começou a implorar, lágrimas falsas escorrendo pelo rosto. Por favor, me escuta. Eu te amo. Eu só fiz isso porque estava desesperada. Minha mãe precisava de ajuda. Mas eu a interrompi com frieza. Cala a boca. Não tem amor aqui. Você nunca me amou. Você me usou. E agora você vai pagar por isso. Ela tentou argumentar, mas eu coloquei meu telefone sobre a mesa e apertei o botão para reproduzir as gravações. As palavras começaram a tocar, uma por uma, revelando o plano que ela e sua mãe haviam arquitetado. Eu vi o pânico tomar conta dela enquanto ouvia a própria voz dizendo o quanto eu era fácil de manipular, o quanto era fraco. Você sabia o que estava fazendo, continuei. E sabia que, se eu descobrisse, tudo iria desmoronar. Bem, aqui estamos. Ela ficou em silêncio por um momento antes de finalmente explodir. E o que você quer que eu faça agora? Quer que eu vá embora e deixe minha mãe morrer? Você acha que é melhor do que eu? Eu ri com um riso amargo. Não é meu trabalho salvar sua mãe. E certamente não é meu trabalho sustentar vocês duas enquanto riem de mim pelas costas. Eu me levantei e peguei os papéis. Já tomei todas as precauções necessárias. Você e sua mãe não têm nada de mim. Já avisei ao banco, à polícia e ao meu advogado. E a propósito, você tem até o final da semana para sair deste apartamento. Está no meu nome agora. Ela ficou em choque, mas eu não terminei. E mais uma coisa. Todos os nossos conhecidos, todos os seus amigos, vão saber quem você realmente é. Vou garantir que ninguém mais caia no mesmo truque que eu caí. Naquela noite, eu arrumei minhas coisas e fui para um hotel. Eu não queria mais passar um segundo sequer naquela casa. Ela me ligou dezenas de vezes, mas eu bloqueei o número. Minha decisão estava tomada. Nos dias que se seguiram, finalizei o divórcio. Minha advogada me informou que, com todas as provas que eu havia coletado, ela não tinha como contestar nada. Enquanto isso, publiquei anonimamente as gravações em fóruns e redes sociais onde ela e sua mãe eram conhecidas. A reação foi devastadora para elas. Amigos e parentes começaram a se afastar e as fofocas começaram a circular. No final, elas ficaram sozinhas, exatamente como mereciam. A mãe dela teve que vender o pouco que possuía para pagar parte das dívidas, e minha ex-esposa tentou de tudo para reconstruir sua vida, mas o estrago estava feito. Ninguém mais confiava nelas. Quanto a mim, eu recomecei. Mudei de cidade, comprei um novo apartamento e pela primeira vez em meses senti paz. Olhando para trás, percebo que a maior vingança foi recuperar minha vida e deixá-las afundar na lama que elas mesmas criaram. Elas tentaram me destruir, mas no final foram destruídas pelas próprias escolhas. E eu segui em frente, mais forte do que nunca. E então, o que vocês acham? Ele foi longe demais ou apenas fez o mesmo, devolvendo na mesma moeda? Se essa história te prendeu do início ao fim, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.